Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à nossa aula de hoje, que vamos falar sobre departamento pessoal. É uma área muito importante porque ela faz parte do pacote administrativo e é importante para as pessoas que já trabalham na área, no setor de RH, na área administrativa. Vamos aprender alguns conceitos sobre o departamento pessoal, como também você que não trabalha na área, mas quer entender mais seus direitos, seus deveres, você como empregado ou como empregador, quer saber seus direitos, seus deveres. Então, sejam bem-vindos à nossa aula e vamos entender um pouquinho primeiro o que é o departamento pessoal. O que você entende de departamento pessoal? É muito simples, o nome já diz, departamento de pessoas, um departamento que cuida de pessoas. Nesse departamento, cuida de toda a parte burocrática com respeito ao quadro de funcionários, pessoas que entram na empresa, pessoas que são admitidas, pessoas que são demitidas. E também esta área cuida da folha de pagamentos, gerencia os benefícios do funcionário que ele tem direito, os deveres dele, atestado médico. Então é uma área bem complexa. Em algumas empresas maiores, existe um grupo de pessoas, um setor chamado departamento pessoal, onde cuida de toda essa parte burocrática. Já em empresas menores, às vezes é só uma pessoa que cuida desse departamento, né, dessa parte burocrática. Então, o setor de departamento pessoal, ele é necessário para toda empresa, todo órgão de empresa que tem funcionários. Então, precisa desse departamento de pessoas, departamento pessoal. Então, vamos entender um pouco de como foi que surgiu o departamento pessoal, como foi que veio. Na verdade, o departamento pessoal, ele não surgiu assim de repente. As empresas e os funcionários foram lutando por seus deveres e seus direitos, principalmente os funcionários, os empregados. Eles foram lutando aos poucos e conseguiram alguns direitos hoje que nós temos, os direitos que nós vamos mostrar aqui na frente. Então eu vou mostrar alguns aspectos que foram surgindo, né, com o passar do tempo, que hoje são considerados aspectos importantes para o trabalhador de hoje. Então, primeiro, vamos falar que em 1903 surgiu um dos primeiros sindicatos, o Sindicato Rural, né, Sindicato dos Trabalhadores Rurais. E depois disso surgiu outros sindicatos, mas esse foi um dos primeiros onde esse sindicato, os trabalhadores, eles passaram a lutar pelos seus direitos como trabalhadores, exigir também alguns direitos que na época não tinha. E outros sindicatos também foram surgindo, como os sindicatos de trabalhadores urbanos, né? E um outro aspecto interessante também foi em 1925, quando surgiu as férias. Até então, as férias eram uma coisa assim absurda para os empregadores. Eles não tinham assim, achavam que férias já tem o descanso, já no final de semana, no domingo. Então, para que férias? Então, férias era uma coisa que era difícil de entender, né? O trabalhador ter direito a férias, na verdade, não existia. Só em 1925 foi que os trabalhadores eles conseguiram esse direito de férias. A cada 12 meses trabalhado, ele tem direito a 30 dias de férias. E essas férias são remuneradas, conforme nós vamos ver mais à frente no nosso curso. Outro aspecto interessante também que surgiu foi em 1930, quando surgiu o Ministério do Trabalho. Na verdade, o Ministério do Trabalho ele foi criado mais para fiscalizar as leis e os direitos que já tinham sido conquistados. Então, o Ministério do Trabalho foi um órgão fiscalizador, que fiscalizava se estava realmente as empresas cumprindo com suas obrigações, com seus direitos. E em 1932 surgiu também outra coisa marcante, principalmente para as mulheres. Surgiu o direito
do trabalho das mulheres, ou seja, as mulheres até então não tinham direito de trabalhar, elas só tinham direito de estar em casa, cuidando da casa, dona do lar. Muitas delas tinham necessidade de trabalhar, mas não podiam. E quando trabalhava, ganhava muito pouco, não tinha direito quanto ao homem tinha. Só em 1932 foi que surgiu a lei que favorecia as mulheres, que a partir de então a mulher ela passou a ter o mesmo direito que os homens no mercado de trabalho. Então a mulher tinha direito de trabalhar na mesma jornada de trabalho que o homem. Também a mulher tinha direito de receber o mesmo salário equivalente ao de um homem, executando a mesma função. Então, com certeza, foi um marco no mercado de trabalho para as mulheres. E outro marco também foi em 1936, quando surgiu o salário mínimo. O salário mínimo, como o nome já diz, é o salário mínimo que um trabalhador empregado recebe. Então, uma empresa ela não pode pagar um valor menos do que isso, desse valor mínimo estabelecido pelo governo, exceto se ela trabalhar numa função de meio período. Então, se um funcionário trabalha só meio período, então ele vai receber apenas a metade de um salário mínimo. Mas, caso contrário, o mínimo que ele pode receber numa jornada de trabalho normal é de um salário mínimo, esse salário mínimo. Outra coisa interessante que surgiu em 1943, a consolidação das leis do trabalho, as leis trabalhistas, ou a CLT. Então, a CLT foi importante porque ela passou a registrar todas as leis já adquiridas e também outras leis que foram surgindo depois de 1943 também foram registradas na CLT. Então, hoje já tem um conjunto de leis que favorece os empregados e também favorece os empregadores. Então, o departamento pessoal, e no caso a CLT também, esse conjunto de leis, eles favorecem tanto os empregados quanto também os empregadores. Os dois, eles são beneficiados por estas leis, né? Esses direitos. Tem suas leis, suas obrigações, né? Seus direitos, suas obrigações. Então, vamos entender um pouco sobre agora a contratação de um novo funcionário, né, uma pessoa para fazer parte agora da empresa. A escolha de um funcionário é lógico que não é de qualquer jeito. Então existe todo um critério. Cada empresa existe um perfil de funcionário que ela deseja. Então isso muda de empresa para empresa. Cada empresa tem seus valores, seus deveres. Então, com base nesses valores da empresa, é contratado um funcionário de acordo com seu perfil e suas características. Então, o recrutamento é chamado de recrutamento quando você recruta ou chama uma pessoa para fazer parte do quadro de funcionário da empresa. A gente dá o nome de recrutamento. Existem dois tipos de recrutamento: o interno e o externo. Nós vamos entender um pouquinho mais sobre o que é um recrutamento interno e o recrutamento externo. O recrutamento interno, o nome já diz, é quando uma empresa recruta pessoas que já estão no quadro de funcionários, pessoas que já faz parte da empresa. E isso se dá pela promoção. Tem várias maneiras, mas uma delas é a promoção do funcionário. O funcionário é exemplar, excelente, abnegado, esforçado. Então a empresa vê a competência desse funcionário e está precisando de um funcionário, por exemplo, um gerente. Então essa pessoa que era um funcionário subordinado, agora ele vai passar a ter uma determinada hierarquia, ele vai passar a ser um gerente. Então ele foi promovido a um cargo superior. Então isso é chamado de recrutamento interno. O recrutamento interno ele tem algumas vantagens. Tem vantagem e também tem suas desvantagens. Primeiramente, vamos entender um pouquinho quais são as vantagens de uma empresa querer fazer ou optar pelo recrutamento interno. Uma das vantagens é a satisfação. O funcionário ele vai ter a satisfação de trabalhar na empresa,
porque ele sabe que o trabalho dele está sendo reconhecido, está sendo observado. E aí ele vai poder assim subir de cargo. Então, dependendo dos resultados, dos bons resultados que ele obtiver, ele pode assim ter um cargo melhor. Então isso é uma vantagem. Também é vantajoso para a empresa, visto que ela vai ter já não vai ter tanto gasto, porque já um funcionário já conhecido, um funcionário que já faz parte do quadro funcionário, vai ser mais rápido, né, a ter aquele funcionário naquele cargo. Então compensa para a empresa, porque ela não vai ter gastos com divulgações de vaga, né, com RH, porque às vezes tem empresa que contrata por fora, contrata uma empresa de RH para fazer a admissão de funcionários. Então isso já a empresa não vai ter esse gasto. A rapidez, porque o funcionário já está ali na empresa, ele vai apenas mudar de cargo. E se fosse vindo de fora, ele ia ter que ter toda aquela papelada, exame médico, né? Questão, às vezes ainda está trabalhando em outra empresa e vai ter que dar baixa na carteira, enfim, ia demorar mais tempo. Então, o recrutamento interno ele tem suas vantagens também, devido à rapidez. O valor econômico, como eu já falei, né? Ele também vai ter a sua economia. Segurança também, porque ele já é um funcionário, né, conhecido, tem seus talentos, suas habilidades, a empresa já conhece ele, então vai ser mais seguro. Vai ser motivador, porque os funcionários vão trabalhar mais motivados, vão saber que eles vão poder assim mudar, né, de cargo, vão adquirir um cargo melhor, e vai ter também uma certa competitividade. Isso, por um lado, é bom, porque os funcionários vão trabalhar com mais garra, mais vigor. Então isso é muito bom. Bom, então assim como o recrutamento interno tem suas vantagens, também tem suas desvantagens. E uma das desvantagens é a inovação. A falta de inovação, porque os funcionários são sempre os mesmos, não tem um novo quadro de funcionários, e os funcionários ele tem sempre só uma visão, consegue ver as coisas dentro da empresa só de uma maneira. Então a empresa fica sempre na mesmice, né? Não muda, não inova. Isso pode ser um problema, porque os concorrentes, né? As empresas concorrentes, ela pode criar algo, inovação, e aquela empresa ali ela fica ultrapassada. Ferir a expectativa do funcionário. Imagina aquele funcionário que já está trabalhando há anos naquela empresa e deseja ser promovido a um cargo melhor, e de repente uma pessoa que entrou menos tempo do que ela ganhou esse cargo, né? Então ela vai ficar com a expectativa ferida, né? Ela vai ficar talvez mais entristecida, desmotivada dentro da empresa, achando que não vale a pena se esforçar. Então esse funcionário talvez ele não vai ser mais aquele mesmo esforçado de antes, e talvez a empresa venha a perder com isso. Então esse é um outro problema. Conflito de igualdade também vai ser aqueles, por um lado é bom, mas por outro, aquela competitividade pode causar que um funcionário querendo passar a perna no outro, por assim dizer, ou querendo derrubar outro, trapacear outro, para poder ganhar destaque, né, dentro da empresa, ou ser promovido antes que o outro, né? Então isso também pode ser um problema. Outro problema também é quando às vezes já tem um superior em certa hierarquia, percebe que tem um funcionário ali subordinado a ele que tem uma competência excelente, é um funcionário exemplar, e aí o outro, o gerente, o diretor da empresa, ele fica com medo de o diretor ver e acaba colocando ele numa posição superior. Então, para evitar futuros conflitos, ele acaba atrapalhando aquele funcionário subordinado que tem competência. Ele percebe que tem uma competência talvez até mais do que ele. Então, em vez de ele ajudar aquele funcionário a desenvolver suas habilidades dentro da empresa, ele acaba querendo atrapalhar. E isso acaba a empresa também perdendo com isso.
promoção sucessivamente, né? Uma promoção que aquele funcionário vai subindo de hierarquia, né? Ele era muito bom naquela função que ele executava, mas depois, com o tempo, ele vai subindo, vai chegar num determinado hierarquia que talvez ele não desenvolva muito bem o papel, né, que ele executava no cargo anterior. E aí, para ele descer para o anterior, ele não vai ser motivado, não vai ser motivador para ele, vai ser um problema para a empresa e para o funcionário, que ele vai querer voltar para uma função que era antes inferior, né? Então pode ser também um problema. Então essas são as desvantagens do recrutamento interno. Mas vamos falar um pouquinho agora sobre o recrutamento externo. O recrutamento externo, primeiramente, como é que a empresa vai recrutar, né, essas pessoas? Existem várias maneiras. Por exemplo, o banco de dados, né? Algumas empresas já têm vários currículos, né, que as pessoas deixam dentro da empresa, entrega currículo da empresa. Então ela vai gerar um banco de dados de pessoas interessadas a trabalhar naquela empresa. E daí, quando ela precisa de uma vaga, ela vai lá naqueles currículos, naquele banco de dados e verifica a melhor pessoa qualificada para executar aquele cargo que está precisando. Outra maneira é o boca a boca, né? Na empresa ali está precisando de pessoas para trabalhar, então aí vão divulgando boca a boca. Algumas empresas, elas não gostam de colocar pessoas familiares, né? Pessoa da família, porque acaba não dando muito certo, né? Acaba tendo problemas da empresa quando pessoas familiares trabalham no mesmo setor, no mesmo departamento ao mesmo tempo. Isso acaba tendo problemas, então algumas empresas preferem não escolher indicações boca a boca, né, de parentes. Uma outra maneira de divulgar, de recrutar, é por meio de jornais, revistas, né, a divulgação de vagas. Então, nas redes sociais, está precisando de um funcionário para determinada empresa. Então, as pessoas vão levar seu currículo porque já sabe que ali está precisando de uma vaga para aquela área, né? Então a empresa, quando vai colocar esta vaga, é interessante que ela coloque também as qualificações exigidas, né? Então precisa de uma pessoa que tenha um nível superior na área de vendas ou 6 meses no mínimo de experiência nesta determinada área, porque isso vai ajudar, vai filtrar melhor as pessoas para aquele determinado cargo. Porque se ela não fizer isso, vai acontecer que vai chover de currículos, mas currículos que não tem nenhum foco, né? Vai ser descartado. Então, por isso que é importante colocar a descrição, né, da qualificação e exigências de tempo de experiência, de qualificações, de escolaridade também, e etc. Agora as desvantagens, né? Desvantagens do recrutamento externo. Assim como as vantagens, tem também suas desvantagens. Vantagens é que você vai ter novos funcionários com novas visões, novas experiências, que essas experiências, essas novas visões pode acabar que contribuindo em alguns aspectos da empresa. Pode ser que ele tinha uma experiência de determinado empresa anterior que ele trabalhava, isso vai somar com a empresa que ele vai atuar. Então ele pode ter uma visão que favoreça a empresa, que aqueles funcionários que estavam ali já não tinham essa visão. E as desvantagens é que é mais demorado, né? Demora mais tempo, às vezes a empresa ainda vai ter que aquele funcionário vai ter que ainda se demitir de outra empresa anterior, todo aquele papel burocrático de demissão, aquela coisa toda, para depois vir para a empresa. Mesmo que ela já esteja desempregada, mas aí também ainda tem a demora. Ela vai ter que fazer exame médico, né? Vai ter que levar no contador, vai ter que passar talvez por uma seleção, vai ter que, às vezes, várias entrevistas para escolher aquele candidato certo, né? Então vai demorar um pouco. E alguns funcionários também, outra desvantagem é que pode ver com deslealdade. Por exemplo, aquela pessoa que já tem capacidade de executar um determinado cargo e aí a empresa prefere contratar uma pessoa de fora para ocupar aquele cargo. Então isso pode, alguns funcionários ver com uma deslealdade, né? Isso pode causar certa desmotivação daqueles funcionários que já existem dentro da empresa.
E também vai sair mais caro, né? A empresa também é outra desvantagem, que ela vai ter que ter gastos, né? Com, talvez com recrutamento da pessoa, né? Com anúncios de jornais, revistas, né? Então vai sair um pouco mais caro. Insegurança também é outra desvantagem, porque aquele funcionário é novo, não conhece ainda ele, a empresa não conhece. Ele pode dar certo na empresa, pode também não dar certo. Então é desconhecido. Então é outra desvantagem também, a insegurança. Certo? Então deu para entender aqui, mas cabe a cada empresa escolher a melhor forma de contratar seus funcionários. Ela pode escolher pelo recrutamento interno, que tem suas vantagens, também tem suas desvantagens, como também escolher pelo recrutamento externo. Agora, entendendo esse assunto, né, vamos passar um pouquinho para outro assunto também. Então, vamos falar aqui de outro assunto interessante, né, do departamento pessoal, que é a Previdência Social. Esse órgão, ele cuida de todos os pagamentos, benefícios que um empregado, um trabalhador, ele tem direitos, né, de acordo com a CLT. Então, de acordo com suas contribuições também, que essa contribuição é feita um Imposto Nacional de Seguro Social, que a gente vai ver mais na frente, quanto como calcular esse imposto, nós vamos ver mais na frente, mas por enquanto, basta saber que esse imposto, o INSS, ele é uma contribuição para a Previdência Social. Com esse imposto, a Previdência vai ter recursos, esse órgão, né, do governo vai ter recursos para pagar alguns benefícios do trabalhador. E alguns desses benefícios concedidos é a aposentadoria, né, por idade, funcionário quando ele tem determinada idade, determinados anos de contribuição, que nós vamos ver mais na frente, então ele vai ter direito à aposentadoria por idade. Ele vai se aposentar. Aposentadoria por invalidez, quando um funcionário ele sofre um dano, isso é comprovado que ele não pode mais executar aquela função, ele está inválido, né, de executar aquela função, então ele é aposentado por invalidez. Mas isso deve ser comprovado pelas perícias do INSS, né, da Previdência Social também, e que ele não está mais podendo executar aquela função, por isso que ele vai ser aposentado. Morte por pensão, então imagine uma pessoa que trabalha, sustenta a casa, é um pai de família e de repente morre, e aí como é que vai ficar aqueles dependentes, aqueles familiares dependentes daquela pessoa que trabalhava? Então, para isso existe a pensão por morte, né? A pessoa viúva, né? A pessoa ou viúvo, né? A pessoa e os filhos vão ser amparados por esse auxílio. Auxílio doença, a pessoa que trabalha de repente se acidenta ou está doente, não pode trabalhar, então enquanto ele não estiver podendo trabalhar, ele vai receber também esse auxílio doença. É bem parecido com o acidente, né? O acidente, da mesma forma, mas quando for um acidente de casa para o trabalho, do trabalho para casa, também ele é segurado por esse auxílio. Salário família, salário maternidade, aposentadoria especial. Então esses detalhes nós vamos ver mais à frente com, né, cada um desses benefícios, inclusive do INSS, né? E aposentadoria por idade, quando é que tem direito, com quantos anos. Então é uma aula que nós vamos ter mais à frente. Desde já agradecemos esse tempo que você está conosco, né, assistindo esta aula. Espero que tenha ajudado. Mais detalhes sobre o departamento pessoal. Um abraço, até a próxima.